É isso aí, galera. Vamos lá. Live 90. Estamos chegando perto da live 100. Live geradora de renda número 90. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Sejam todos muito bem-vindos. 7h52 da manhã, 24 de novembro, sexta-feira. Manhã nublada, chuvosa em São Paulo. Pelo menos deu uma refrescada, porque aquele calor já estava estressante. É isso aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Estou de fone novo. Consegui um fonezinho melhor, aquele outro estava dando muito problema. Então, consegui um fonezinho melhor. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos nessa. Vamos começar o nosso bate-papo aqui sobre fundos imobiliários. Beleza? Mais uma live aí, live 90. Tá? Para quem ainda não sabe, me tornei assessor de investimentos na W1 Capital. Então, quem tiver interesse em ter o meu acompanhamento, a minha assessoria lá na XP, a W1 é um escritório vinculado à XP. Quem tiver interesse, quem está aqui no Instagram, pode me chamar no direct. Quem está assistindo a gravação no YouTube, tem dois links aqui. Tem um link de formulário, é um formulário onde você vai preencher, vai colocar algumas informações, eu vou te conhecer ali melhor. A gente vai marcar uma reunião para poder te apresentar a assessoria. Se você quiser conversar comigo pelo Instagram, tá o link aqui no Instagram, me chama no direct, que a gente troca uma ideia, marca uma reunião e eu te apresento a assessoria. Lembrando, a assessoria de investimentos não é paga, você não vai precisar desembolsar dinheiro para ter o meu trabalho. Quem me remunera é a própria XP. Beleza, galera? Então, recado dado, vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo aqui, tá? Vamos separar aqui algumas notícias, a galerinha aí da Meta, grande Leandro, grande Marlon. Rapaz, ó, a zoação de vocês ontem, aquele videozinho lá de São Paulo, hein? Olha, olha, hein? Ai, ai, dois amigos aí, também educadores financeiros, me mandaram um videozinho falando sobre a vista de São Paulo. Enfim. Ai, ai, vamos lá, galera. Deixa eu colocar aqui na aba de notícias. Boa, vamos lá. Hoje a gente tem distribuição aí de dividendos, então alguns fundos imobiliários aí pagando dividendos hoje. Boa. Vamos lá, vamos lá. Tá. Não é nada muito de novidade aqui, que a gente já tinha conversado. Então, galera, separei aqui uma notícia sobre o Vigia, tá? Vigia, fundo imobiliário, fundo de agro aí, um fiagro da Valora. E a notícia é a seguinte: Vigia paga menor dividendo da história e investimentos somam 774 milhões. Galera, Vigia, tá? O Vigia aqui pagou o menor dividendo, o fundo pagou aí 10 centavos por cota, uma queda aí de quase 17%, referente à distribuição do mês anterior, que foi de 12, beleza? Então, galera, o que a gente tem aqui no Vigia? Isso aí é interessante. Ontem de noite eu estava tendo uma conversa com um cliente meu lá na assessoria e a gente estava falando exatamente sobre os dividendos de alguns fundos de papel. Então a gente estava conversando, eu estava lá com a carteira dele na mão e a gente estava definindo as alocações e tudo mais, tá? As alocações que eu vou fazer hoje para ele lá na XP. E aí a gente estava conversando sobre algumas posições que ele não tinha. E a gente falou do Vigia, era um fundo que ele estava pretendendo investir, tá? Vigia é um fiagro. E aí, galera, o principal indexador de fiagros é o CDI. O principal indexador do agro é o CDI, tá? Então, em momento de Selic mais alta, Selic a dois dígitos, a gente vai observar, de fato, um CDI mais alto, um dividendo mais alto. Então, de fato, a gente vai observar isso, porque a gente está num cenário onde aquele indexador, onde o CDI está vantajoso, beleza? Então, ó, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó. O fundo começou em 2022. De fato, a gente estava aí
com o avanço da taxa Selic, obviamente o CDI também avançando, e a gente acabou tendo distribuições mais altas. Quando a gente começou a observar a redução aí de taxa Selic, a gente começou a observar dividendos menores, e aí em novembro o fundo pagou aí 10 centavos por cota. Ah, mas também teve problema lá do Languiru, mas isso já está equacionado e o impacto disso era 1 centavo por cota, não era um impacto absurdo no fundo, tá? Qual que é o ponto aqui? A gente começa a observar redução da taxa Selic, redução, obviamente, do CDI. Então, isso acaba impactando os dividendos dos fundos imobiliários. Beleza? Melhor, acaba impactando os dividendos dos fiados. Ontem, a gente trouxe uma notícia, comentei aí sobre uma notícia, que era falando sobre os dividendos dos fiagros, e aí falando lá que, comparativamente, quando a gente pega o início do ano, ele pega o primeiro semestre e pega agora, a gente tem dividendos maiores no primeiro semestre. De fato, quando a gente tinha uma Selic mais alta. Agora que a gente começa a observar uma redução, a gente vai observar, de fato, redução também dos dividendos. Então, aqueles fundos imobiliários que começam a ter, que estão com exposição maior em CDI, a gente acaba tendo ali, de fato, uma redução do dividendo, justamente por conta da menor correção monetária por causa do CDI. Então, é importante a gente olhar essa questão do dividendo sempre pelo aspecto do que está acontecendo na economia e pelo aspecto do que está acontecendo com a carteira. Se a gente observa que a carteira está tranquila, está bem monitorada, está adimplente, provavelmente essa queda no dividendo ela se deve ao que está acontecendo na economia com aquele indexador. Quando a gente olha o relatório gerencial do Vigia, pegar aqui o relatório mais atual, que é o relatório que saiu agora, dia 21 de novembro, a gente olha que 100% da carteira está atrelada ao CDI. Então, é natural que a gente observe redução do dividendo quando a Selic, e aí, obviamente, o CDI começar a cair. Beleza? Então, 100% da carteira está ligada em CDI. Selic mais baixo, Selic caindo, CDI caindo, a gente vai observar a correção monetária menor. A gente ainda está num patamar razoável porque a gente está com Selic a 2 dígitos. Beleza? Mas é evidente que a gente já começa a ver um movimento de redução de taxa Selic, a gente já começa a ver um movimento de redução de dividendos por causa da redução da taxa Selic. Beleza? Então, é algo que a gente está começando a observar em fiagros, principalmente, que a maior parte está atrelada ao CDI, mas a gente também já começa a observar ali naqueles fundos que têm maior exposição em CDI. VEGIR também é assim, KNCR também é assim, a da GCR tem uma exposição mais balanceada. Ontem eu estava falando com o meu cliente sobre o CVBI, tá? Então o CVBI também ali tem uma estratégia que está mais posicionada em IPCA, mas tem uma pontinha no CDI. Então a gente acaba tendo nesses fundos com exposição em CDI, e aí fundos com exposição majoritária em CDI, vão sentir mais esse efeito de redução da taxa Selic, vão ter os dividendos reduzidos, ok? Se a gente pega, por exemplo, aí um outro fundo imobiliário, que a gente já comentou em alguns momentos, o AZQ, tá? Um fundo que investe em muitas estratégias alternativas. Ó, se a gente observa, por exemplo, a AZQ ele já é desse ano. Se a gente observa, a gente tem mais volatilidade, mas a gente vê um patamar de distribuição menor no segundo semestre do que no primeiro. Beleza? Então, de fato, a gente está ali no momento onde a gente tem redução de taxa Selic, a gente acaba tendo redução nos dividendos. Então, se a gente pega o relatório gerencial mais recente, vamos dar uma olhadinha aqui no AZQ. A gente vai observar o porquê disso. Beleza? Então, deixa eu fechar o VGIA aqui, ó. Relatório do AZQ. Tive a oportunidade de conversar com a galera do RI, da AZQuest. Cara, é muito legal a ideia desse fundo, a estratégia do fundo é bem bacana. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. CRA Norte Agro. Deixa eu ver aqui. Mercado, setorial. Vamos ver.
Resultados, carteira de ativos, concentração setorial, aqui ó, concentração setorial da AsiaQuest. Então a gente tem ó, 31% de setores diversos, fertilizante, biodiesel, crédito de carbono, laticínio, nutrição animal, tem uma graninha em caixa, irrigação, bioinsumo, genética. Então a gente tem aqui, ó, tem uma exposição também em vinhos e uvas. Então a gente tem uma exposição um pouquinho mais alternativa aqui no AsiaQuest, no fiado da AsiaQuest, que eles chamam de SOLI. Ó, boa parte aqui da carteira. Cadê, ó? A gente tem cotação, a gente tem única aqui, subordinada, mezanino, sênior e caixa. Tá? Então, quase 70% da carteira aqui está em CRA, no caso, né? Com nível de risco mais baixo. Distribuição geográfica. Ele não comenta distribuição por indexador. Ele não comenta distribuição por indexador. Aqui, ó, mas a gente consegue ver. Ó. Tá vendo? A CDI. Ó, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Ó. Tá vendo? Ó? CDI. Deixa eu aumentar aqui também. Ó, CDI. Aí tem uma taxazinha pré-fixada. CDI. Tá vendo? Então, a carteira de crédito de fiagros ela é muito exposta em CDI. Então, nesse momento, onde você acaba observando dividendos, onde você tem queda de Selic, você acaba tendo dividendos menores por causa disso. O fundo está muito exposto no CDI. E é o principal indexador de fiagros. Beleza, galera? Tranquilo? Se tiver dúvida, pode comentar aqui embaixo. Reforçando, quem tiver interesse na minha assessoria lá na XP, a assessoria é gratuita, tá? Quem me remunera é a própria XP. Pode me chamar no direct aqui, quem está assistindo aí no YouTube, a gravação, pode me chamar no Instagram, tá? Tá na descrição aqui do vídeo o link no Instagram. E tem um formuláriozinho também que você pode preencher, onde eu vou te conhecer melhor. Tá? Vou até mostrar aqui o formulário. O formulário é esse daqui. Tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Vou mostrar o formulário. Tá? Quem tiver dúvida, pode comentar aqui embaixo, tá, galera? Fiquem à vontade. A internet hoje aqui atrás está um pouquinho. Então, pessoal, fundos que tenham uma exposição maior em CDI vão acabar tendo essa influência aí da taxa Selic, e a gente já está observando, na verdade, dividendos menores por conta disso. Beleza? Abriu aqui. Então, esse é o formulário aqui da assessoria. Tá um formuláriozinho que eu criei para conhecer melhor quem está entrando comigo. Tá? E aí, vou olhar isso aqui, entender um pouquinho do teu perfil, e aí a gente vai marcar uma reunião para poder trocar uma ideia. Beleza? De boa? Deixa eu mostrar para a galera do Instagram também. Esse aqui é um formuláriozinho. Tá, esse aqui eu estou deixando na descrição do vídeo no YouTube. Tá? Então, estou deixando na descrição do vídeo no YouTube. Então, só para poder te conhecer um pouquinho, conhecer um pouco da tua trajetória financeira. E aí, a gente marca um bate-papo, troca uma ideia e boa. Beleza? Então, esse aqui é o formulário. Para quem está assistindo pelo YouTube a gravação, é o formulário que está na descrição do vídeo. Maravilha. E aí, galera, até comentando, né, sobre o que eu estava conversando ontem com o meu cliente, a gente estava falando justamente sobre essas oscilações nos dividendos por conta do indexador. E aí, um fundo que a gente também conversou foi sobre o CVBI11. Beleza? Foi sobre o CVBI11. Né? CVBI11, tá? Ele é um fundo de papel, é um fundo da VBI, tá? E aí, deixa eu virar aqui para vocês verem, ó. CVBI11, ele é um fundo de papel, tá ali sendo negociado com um PVP de 0,93, ou seja, tá com um certo desconto aí no mercado, tem uma liquidez aí de 2 milhões, tem participação em FIX, tem mais de 85 mil cotistas, tá? Patrimônio aí de 1 bi, beleza?
E o que é legal no CVBI, galera? Distribuição de risco, gerenciamento de risco. Vou pegar o relatório mais atualizado aqui do CVBI para mostrar para vocês. E fique claro, tá? Isso aqui não é recomendação de compra ou venda, mas a ideia é realmente só trazer os principais pontos aqui sobre o CVBI, tá? A internet aqui hoje deu uma rateada, vamos ver aqui se vai. Então, CVBI, ele é um fundo de papel, uma pegada aí mais middle risk, uma pegada aí de risco balanceado. Então, esse é o relatório do CVBI. Pessoal, o que é interessante no CVBI? Essa parte aqui de diversificação. Quando a gente está falando de investimento, a palavra de ordem é diversificação. Então, ó, premissas do CVBI. Diversificação por segmento, máximo de 10% do patrimônio líquido do fundo por ativo imobiliário, máximo de 25% do patrimônio do fundo em ativos subordinados, que é o nível mais alto de risco que a gente tem quando a gente está falando de um CRI, até 25% do patrimônio alocado em uma única região metropolitana. São Paulo é a única cidade que poderá abrigar 100% do patrimônio líquido, até porque São Paulo é a cidade onde a gestora se encontra, então fica muito mais fácil de monitorar operações em São Paulo. A gestora vai ter muito mais conhecimento da cidade de São Paulo, então é uma trava que eles colocam. Baixo risco na composição do portfólio, rating mínimo para investimento é CR9. Tá? Então, a VBI tem uma escala deles de risco e eles fazem uma equivalência com as classificadoras, as mais famosas. Tá? Então, até mostrar isso aqui para vocês, ó, a distribuição por rating. Tá? Então, a VBI tem a classificação interna, daí eles fazem a equivalência com o rating das agências avaliadoras, das oficiais. Então, a gente vê que mais de 50% da carteira, então, 51, com 2, 53, 56, 59, 66, 74. 74% da carteira de crédito está aqui, em nível A para cima. Beleza? E aí o restante está em nível BBB, que é o nível logo abaixo do nível A. Beleza? Então aqui a ideia é ter uma carteira mais conservadora, mais grau de investimento, menos grau de especulação. LTV médio da carteira na casa de 47%, que é muito positivo. Aqui a gente tem uma exposição quase que 90-10 aí de IPCA e CDI. Fundo com maior exposição em IPCA, então a gente acaba tendo um pouquinho mais de oscilação no dividendo quando a gente tem oscilação no IPCA, mas a gente tem uma parcelinha que é atrelada ao CDI, que dá ali uma certa segurada no dividendo quando a gente está aí com um patamar um pouquinho mais alto de taxa Selic. Beleza? Então a gente acaba tendo aí um dividendo um pouquinho mais flat, um pouquinho mais estável, por conta dessa parcelinha aí de CDI. Beleza? Então, se a gente for olhar, por exemplo, o histórico de dividendos do CVBI, a gente vai ver aqui um histórico um pouco mais suavizado. A gente vai ter menos volatilidade aqui. Por exemplo. Beleza? Então, ó. Não, peraí. Não é o máximo. Aqui, pronto. Isso. Então, ó, em 2023, a gente tem uma distribuição. A gente, obviamente, tem oscilação. A gente teve aí redução de inflação, então, obviamente, o fundo com maior exposição em inflação vai acabar tendo um dividendo menor, mas a gente vê um dividendo aqui até que bem flat em relação a outros fundos de papel que estão mais expostos em IPCA. Beleza? Por exemplo, a gente também ontem estava lá com o meu cliente, a gente falou do VRTA. Se você for olhar o VRTA tem um dividendo muito mais oscilatório. Justamente, ó, se você for olhar, ó, tá vendo? Veio aqui um pouquinho mais constante e aí deu uma osciladinha, beleza? Então, a gente tem aqui uma redução até mais significativa no dividendo, justamente por conta da maior exposição em IPCA que a gente tem aqui. Beleza? Grande Lorena aí na área, tamo junto. Então, a gente vê aqui uma certa oscilação também no VRTA,
fundo também tem maior exposição em IPCA na sua carteira de crédito. Beleza? Então, é importante a gente entender isso aqui. Beleza, galera? De boa, de boa, de boa, de boa. Tranquilo? Quem tiver dúvida, pode comentar aqui embaixo. Fiquem à vontade. Vê se tem resposta nova aqui no formulário de aplicação. Não, não temos. Maravilha. Pessoal, quem tiver dúvida, pode comentar. Fiquem à vontade. Beleza? Maravilha. Então é importante a gente ter essa noção aí sobre os dividendos, tá? Os impactos ali que a gente pode ter nos dividendos por conta da oscilação do indexador ali no fundo de papel. Galera, VISC11, a gente está com a oferta do VISC11 rolando. Então, ó, preço atual do VISC11 é 108,10. O preço da nova cota, se não me engano, está 117,47. Então, aí, eu estou com alguns clientes na assessoria que tem aí posição em VISC11. A gente está avaliando se a gente vai aproveitar ou não. Nessas condições de mercado, bom, a gente está ali com uma nova cota num preço um pouquinho mais abaixo do que a gente tem aqui de preço de mercado. Então pode ser uma oportunidade bacana para a gente entrar aí na posição, beleza? Então você está aí num preço de mercado ligeiramente abaixo aí da cota de mercado. E até antes de começar aqui, estava conversando com outro cliente aqui da assessoria. A gente estava falando justamente sobre o VISC11 e ele me falou do MOL11. É um outro fundo imobiliário que ele tem na carteira. E aí ele estava falando, pô, o MOL11 está fazendo emissão de novas cotas também, só que o preço da nova cota está 120 e pouco e no mercado está 115, 116. A gente já até falou da emissão do MOL11 aqui em outras lives, e de fato, a gente teve esse ano também algumas subscrições, algumas emissões que vieram no preço muito acima do preço que estava no mercado. O mercado acabou virando, e enfim, a gente teve aí algumas emissões que não foram tão favoráveis assim para a subscrição. O RBR, a gente teve também o MXRF, teve uma captação um pouquinho mais dificultada no início do ano. O próprio MOL11 agora também, com dificuldade de fazer captação, a gente mostrou, o fundo tinha captado ali por volta de R$ 80 mil no período de preferência. Então, galera, acontece, tá? Subscrição, nem sempre na subscrição você vai ter ali uma oportunidade de comprar o fundo num preço mais barato. Às vezes a oferta é baseada no valor patrimonial, e aí, às vezes, o mercado está com um preço muito mais abaixo, a emissão está dando um preço mais acima por causa do valor patrimonial. Enfim, você acaba tendo ali. Obviamente, não vai ser uma oportunidade, vai fazer muito mais sentido você comprar no mercado do que você comprar aí pela subscrição, pela emissão de novas cotas. E ele até me perguntou, esse meu cliente, mas tem alguém que participa? Alguns investidores institucionais, eles acabam participando, tá? Acabam comprando, mas você vê que realmente é muito pouco. Então, estou até abrindo aqui o Suno Emissões, ó, para vocês darem uma olhadinha, tá? Então, ó, vou mostrar aqui o MOL11, está na quinta emissão, ó. Deixa eu virar aqui para vocês. O MOL11, tá vendo, ó? A direito de preferência, sobras. Então, ó, período público. Está indo até janeiro de 2024. Período público para aquisição das novas cotas. Já teve preferência, já teve sobras, agora está no período público. Só que o preço da nova cota está 123,6. Esse percentual aqui embaixo significa prejuízo ou desconto, melhor, ágio ou deságio, desconto ou prêmio em relação ao preço de mercado. Então a gente vê ó, que no mercado o fundo está quase 6% mais barato. Quase 6% mais barato. Então quando a gente olha, por exemplo, o preço de mercado, MOL11,
Esse é o preço de mercado. R$ 115,97. Esse é o preço da nova cota. R$ 123,06. Faz sentido você comprar a nova cota se no mercado está quase R$ 7 mais barato? Não faz, né? Tá quase não, tá mais de R$ 7 de diferença. Não faz sentido. Obviamente, claramente não faz sentido. Beleza? Então vai fazer muito mais sentido você participar de uma emissão quando o preço está mais descontado em relação ao preço de mercado do que uma situação dessa. Por exemplo, lá na XP, a gente está com uma oferta de juro 11. Tá? Já fiz vídeo aqui no meu YouTube sobre o juro 11, tá? Que é um fundo, que é um FIINFRA, é um fundo que investe ali em infraestrutura, e é um fundo bacana porque você tem um rendimento mensal, que é isento, e a venda com lucro não tem cobrança de imposto de renda. Quando a gente vende fiado, quando a gente vende fundo imobiliário com lucro, a gente tem que pagar lá um imposto de 20%. Aqui no Juro 11, quando você tem venda com ganho de capital, você também não paga, tá? Essa é a legislação vigente, você não paga porque ele está investindo em debêntures incentivadas. Então é um incentivo para poder fomentar a indústria, tá? Então, por exemplo, o Juro 11, ele está aí no mercado a 105,83. A nova cota do Juro 11 está a 104,98. Porra, você está com desconto de quase R$ 1 em relação ao preço de mercado. Então pode ser uma oportunidade para você comprar aí um fundo que está mais caro no mercado, pagando menos, beleza? Então pode ser uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade. E aí, quando você tem a integralização das cotas, você já acaba tendo até um lucrinho ali na cabeça. Tá? Porque se você comprou a 104,98 no mercado fundo para 106, cara, quando integraliza, você já tem até um ganhozinho aí. Você já tem até uma valorização que você comprou mais barato e no mercado está mais caro. Beleza? Então você acaba tendo até já um lucrinho. Obviamente não vai para o seu bolso. Você vê isso na variação patrimonial. Mas você acaba tendo até uma valorização. Mesma coisa aqui com o VISC, que a gente estava falando agora há pouco. Beleza? Você está com a cota 118,10. A nova cota está 117,47, alguma coisa do tipo. Então, obviamente, se o preço de mercado encostar na nova cota, vai ficando menos vantajoso e vai ficando esse lucrinho que você observa no patrimônio vai reduzindo. À medida que o mercado vai jogando o preço da cota lá para cima, esse lucrinho que você observa no teu patrimônio, essa valorização que você observa, vai ficando maior. E aí a emissão vai ficando mais vantajosa. Beleza? Então, nas condições que a gente tem hoje, o juro 11 seria uma oportunidade bacana, o VISC 11, olhando para preço, seria uma oportunidade bacana, o MOL 11, cara, R$ 7 de diferença. Tá mais barato comprar no mercado do que comprar na emissão. Porra, não faz sentido. Você paga R$ 7 mais caro, porra, quando integralizar, tu já vai tomar uma. Você subiu o teu preço médio, você já vai tomar desvalorização na cabeça já. Não faz muito sentido. Beleza, galera? Tranquilo? Não vai fazer muito sentido um negócio desse. De boa, tranquilo. Temos dúvida? Muito bom. Deixa eu ver o que a gente tem aqui no Money Times, só para a gente dar uma olhadinha. Deixa eu ver o que a gente tem de novidade aqui no Money Times.
Vamos lá, algumas notícias aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Galera, então, ó, tem uma notícia aqui do dia 21. Ó, vamos lá. Fundo imobiliário é pego mais uma vez de surpresa e gigante da Bolsa passa Lagos de renovar aluguel em São Paulo. Mais uma empresa inquilina do Bresco, BRCO11, não pretende renovar o contrato de aluguel de galpão. Em comunicado, o BRCO diz que foi notificado pela TW Transporte e Logística com a decisão de rescindir o contrato de locação do imóvel em Canoas. O aluguel tem vigência até outubro de 2024. O contrato representa 3% da ABL, né, a área bruta locável, e 2 centavos por cota. Tá? No mês passado, o Pão de Açúcar, que passa por uma reestruturação, comunicou ao Bresco que rescindirá o contrato de locação. O contrato era previsto, o término era previsto para 1º de agosto de 2028. O Grupo Pão de Açúcar ocupa 100% da área do galpão logística, a locação representa 9,1% da ABL e receita de 9 centavos por cota. Galera, a gente tem comentado aqui sobre diversas decisões por parte de inquilinos aí do BRCO. Então, na minha visão, é um fundo que tem ali um desafio grande, tá, para conseguir, enfim, ou reverter essas decisões, ou então fazer o aluguel, fazer novos aluguéis, novos contratos com esses espaços, tá? O fundo ele é um fundo bacana, tem bons fundamentos, mas a gente tem falado aí em diversos momentos sobre saída de inquilinos do BRCO. Já falamos em outros momentos sobre Magalu, já falou sobre Carrefour também, Pão de Açúcar. Então, é um fundo que, cara, precisa dar uma olhadinha aí com certo cuidado, como é que o fundo vai se desdobrar em relação a essas saídas, a esses anúncios de rescisão de contrato. Em contrapartida, a Braskem e o fundo imobiliário TRBL11, antigo SDIL, caminham a passos largos para a renovação do contrato do ativo Ampar, em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Beleza? O TRBL explica que a alocação termina em dezembro e representa 16% de sua receita contratada. Então, se o fundo conseguir fazer essa renovação aqui, 16% ali da receita está vindo desse cara. Então, algo muito positivo aí para a gente. Então, a gente tem aí os dois lados da moeda, renovação de contrato e rescisão de contrato. Então, sobre o BRCO, fundo de galpão logístico, vale a pena a gente dar uma olhadinha, acompanhar um pouco mais como que o fundo vai aí desdobrar essas questões de renovação de contrato. Fundo imobiliário de shopping das casas, ele faz a primeira aquisição no Sul. A gente falou aí, XPML ontem, tá fazendo aquisição de 8% aí no Praia de Belas, em Porto Alegre. Beleza? Então a gente falou sobre isso ontem, tá? É a mesma notícia, só que, enfim, trazendo alguns dados um pouquinho diferentes, tá? Mas a gente falou disso ontem também, sobre o XPML. Gestora lança fundo imobiliário de olho em residências, tá? Então, aqui a gestora Se Capital está com o fundo imobiliário, está captando até 250 milhões por mês de oferta pública. Beleza? Fundo aí da Cirela. Fundos fazem desdobramento de cotas, alguns fundos aqui da Devan, mesma gestora aí do Deva, tá fazendo desdobramento também, tudo mais. Então, galera, até sobre desdobramento, bacana comentar, a gente está vendo bastante esse movimento acontecer, fundos fazendo desdobramento, isso é legal, porque acaba fomentando ali o crescimento da indústria, você tem fundos nominalmente mais baratos, ali na casa de R$10, então isso acaba estimulando o crescimento do mercado, você acaba tendo a entrada de novos investidores, você tem mais cotas sendo negociadas. Mas não se engane, não é porque o fundo custa R$10 que ele é bom, que ele está barato, que ele tem qualidade. Tá? Então sempre olhem para fundamentos, sempre olhem para esses aspectos de qualidade. Se o fundo for de papel, se for fiado, olhem PVP, beleza? Olhem a carteira como um todo. Não entrem em um fundo, ele custa R$10, está valendo a pena. Não. Tá? O fato de ter um desdobramento é interessante, mas não é porque o fundo custa R$10 que ele está barato ou que ele vale a pena.
Beleza? Então, importante a gente deixar isso claro, comentar sobre isso aí. Beleza? Tranquilo? Pessoal, estamos de boa? De boa, de boa, de boa, de boa. E aí, para fechar, hoje a gente tem distribuição de dividendos de alguns fundos imobiliários. Então, vamos bater aqui, ó. Hoje, a gente tem distribuição do Aedes ER, fundo híbrido da Aliança, pagando 83 centavos. Beleza? A gente tem Snag 11, Fiagro aí da Suno, pagando 11 centavos por cota. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Pronto. Pagando aí 11 centavos por cota. Fundo de papel da Suno, pagando aí R$ 1 por cota também. Fundo da Suno, pagando 65 centavos por cota. A gente tem XPML também, pagando rendimentos hoje, ó, 85 centavos por cota. Beleza? E a gente tem também BTLG, Fundo de Galpão Logístico, aí, pagando 76 centavos por cota. Então, hoje, a gente tem aí dividendos também pingando de alguns fundos imobiliários, alguns gigantes aí, pagando dividendos hoje também. Maravilha, pessoal, de boa, tranquilo. Então, é isso. Por hoje é isso. Maravilha! Qual site eu consultei? É o fish.com.br, tá? É o site que eu uso aqui para poder trazer notícia também e tudo mais. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Tá vendo? fish.com.br. Esse é o site, beleza? São os sites que eu uso para poder olhar as notícias. fish.com.br. O outro é a Central de Fundos Imobiliários do Money Times. Ó. Deixa eu botar aqui, ó. Central de Fundos Imobiliários do Money Times, beleza? Tá vendo? Então, ó, são os sites que eu uso para poder fazer para trazer as notícias, para poder trazer aqui as informações. Beleza? Então, é o site que eu uso. E para olhar indicadores, Espaço Invest. Boa? Beleza? Maravilha. Galera, então, por hoje é isso. Tá? Fechamos por aqui. Galera, muitíssimo obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado aí pelas perguntas, pelas participações aí, tá? Quem não conseguiu assistir a live toda, não tem problema, a live vai ficar salva, tá? Galera do YouTube, espero que tenham gostado aí também, tá? Reforçando aqui, quem tiver interesse na minha assessoria pela XP, quem tá aqui no Instagram pode me chamar no direct, quem tá assistindo aí a gravação no YouTube, pode me chamar no direct também, o link pro Instagram tá aqui na descrição. Tem um formuláriozinho também, você pode preencher, que daí eu vou te conhecer melhor, a gente marca um bate-papo, pra gente trocar uma ideia. Lembrando que a assessoria não é paga, você não vai ter que desembolsar dinheiro para ter o meu acompanhamento pela XP, tá? Quem me remunera é a própria XP. Beleza? Pessoal, então, recado dado, é isso. Live 90 concluída com sucesso. Faltam só 10 para a live 100. Vamos que a gente chega lá. Galera, muito obrigado. Tenham todos aí uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Contem comigo nessa caminhada. Vamos junto. Valeu!